Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 6 de maio, terça-feira. Deus te abençoe. Um abraço, que o Senhor lhe dê um dia diferente, abençoado. Estamos lendo aqui João 13:17. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Quando você lê o contexto de João capítulo 13, você logo vê que foi o exemplo que Jesus deu quando lavou os pés dos seus discípulos. E um exemplo de humildade, sendo ele Senhor, sendo o próprio Deus encarnado, sendo o mestre deles, sendo o Senhor, se colocou naquele lugar, naquele papel de servir e deixou implicado que os discípulos deveriam imitá-lo, né? Obviamente, não necessariamente uma cerimônia que traz esse significado em uma forma de homilia, de uma forma teatral. Não são representações somente que nos fazem lembrar das palavras de Jesus, mas isso aqui se estende na vida, né? De servirmos uns aos outros, de nos considerarmos os outros superiores a nós mesmos, honrarmos os outros, pensarmos nos outros em primeiro lugar, portanto, de forma amorosa, de forma altruísta, e é assim no Evangelho. Mas quando eu me deparo com essas palavras de Jesus hoje, né, eu fico pensando que Jesus disse: portanto, se vocês compreenderdes neste contexto, se vocês compreenderem que a gente tem que servir o outro, né? Lavar os pés dos outros, se vocês compreenderem esse ensinamento e praticarem, vocês serão abençoados. Tem muita coisa no Evangelho que não é bem compreendido, né? E às vezes não é bem compreendido porque a gente acaba misturando coisas, misturando o judaísmo com o Evangelho. Às vezes a gente tem sentimentos religiosos, heranças, que a gente nem sabe de onde vem, e a gente acaba misturando e não compreendendo, né? Às vezes é resultado de um mau ensino. Aquilo vem sendo falado errado durante muito tempo, e o errado, de alguma forma, toma o lugar do certo ou do correto, de maneira que parece que os olhos precisam abrir para a realidade das coisas. Então, tem aí uma série de possibilidades das quais a gente não compreende, né? E alguns compreendendo distorcem, né? O número um que faz isso é o próprio diabo. Compreende, mas distorce, porque ele é mentiroso. Outros o fazem por causa das suas conveniências, porque não querem se submeterem àquela palavra que é o que é, né? Ou aquela prática que é de um jeito, mas não querendo se submeter, aí dá outro significado. E aí as pessoas vão ressignificando a palavra de Deus muitas vezes. Outras possibilidades são os mais sinceros, aqueles que estudam e querem saber mais a fundo. Nesse pacote dá para colocar a baixa crítica, a alta crítica. Tem aqueles abusadinhos, são chamados teólogos liberais, ou também movimentos progressistas. Ah, mas, no meio dessas dúvidas, ou seja, naquela condição de não compreender o ensinamento ou o ensino, estão também as crianças, né? E as crianças, por incrível que pareça, elas fazem perguntas que elas estão em pé de igualdade com um movimento chamado racionalismo, né? Aonde requer dos ensinamentos de Jesus, da palavra de Deus, a razoabilidade. Isso é razoável? Isso a mente compreende? Bom,
O racionalista está o tempo todo batendo de frente com a questão da fé, porque muitas coisas não se explicam somente pela razão. Ah, passa pela razão, mas repousa na fé. Então, a gente pode até tentar argumentar determinadas coisas, mas chega um ponto que a nossa confiança fica realmente na fé, porque determinados assuntos são mistérios, são coisas das quais a gente tem explicações, mas não toda a explicação. A gente tem o que seria um apontamento, mas não uma concretude, né? Alguns significados estão claríssimos, outros são mais nebulosos, né? Ah, por causa disso que eu estou falando, das distorções, das questões culturais, e, enfim, dos que promovem dúvida, né? Mas as crianças, elas fazem perguntas sérias. E aí eu queria falar, por exemplo, vou dar um único exemplo para eu parar de falar. A oração. A oração, há quem compreenda que Jesus necessitava de orar, eu também entendo que na condição humana ele tinha a necessidade de orar, enquanto filho do homem, mesmo sendo ungido de Deus, ele carecia, por causa da sua humanidade, de buscar a presença de Deus. Outros dizem que ele orava para nos dar o exemplo. Os primeiros acham que não, que Jesus não estava dando exemplo, que ele precisava mesmo. Ora, eu penso que Jesus, enquanto paradigma, enquanto modelo de homem padrão, né, por causa das suas virtudes e excelências morais e tudo mais, Jesus está dando exemplo em tudo que faz, né? Então, eu fico com as duas coisas. Ele necessitava orar, mas ele também estava nos dando exemplo. Eu fico. E não tenho dificuldade com isso. E aí, a gente ensina para a criança assim, que Deus sabe de tudo, que Deus está em todos os lugares e que Deus tem o poder sobre todas as coisas. Aí depois a gente ensina, num outro dia, né, que precisamos orar, pedir as coisas para Deus, porque a oração transforma circunstâncias, transforma pessoas, e a criança, na sua razoabilidade aparentemente infantil, ela pergunta, mas tia, né? Na maioria das vezes são as tias. Tias, a senhora não falou que Deus sabe de tudo? Sim, Deus sabe de tudo. Joãozinho, né? Mariazinha, Deus sabe de tudo. E por que a gente tem que pedir para ele, né? E nessa instância que chega o racionalismo, né? A criança na pureza de uma dúvida genuína, né? E que ela não tem nenhuma maldade, ela está perguntando porque não coube na cabeça dela. O racionalismo, que se afasta um pouco da fé, fica nesse lugar e diz que a oração não é razoável ou não é racional. Por quê? Porque vai pedir coisas para Deus se Deus sabe de tudo, se Deus conhece tudo e, e o lugar onde Deus está e o que ele faz, o que ele pode fazer é melhor do que qualquer uma de nossas palavras em oração, né? Aí é que tá. A gente ora porque necessita, como eu já disse hoje. Oramos porque estamos seguindo o exemplo de Jesus. E nós oramos porque o mesmo Jesus trouxe um ensinamento aonde Deus, que é realmente este soberano que sabe tudo, colocou, fez um ajuste e nos incluiu com uma participação especial. É Deus quem faz, é Deus quem opera, mas Ele quer que nós busquemos a Sua vontade, que nós clamemos
pelo seu nome, pelo seu reino, pela sua intervenção, ainda que o poder é dele, a manifestação é dele, mas pela sua misericórdia ele nos chamou, eu vou aqui um atrevimento, né, para uma parceria, né, para uma cooperação, né? Então, Deus elevou sobremaneira essa importância da oração, né? E condicionou, é impressionante, parte de suas ações, porque a gente não desbanca a soberania de Deus, mas parte das suas ações, Deus condicionou as nossas petições. É por isso que a nossa oração tem louvor a Deus, mas também tem, a gente pede pelas nossas necessidades e a gente também faz intercessões pelos outros. E principalmente essa última parte, intercessão pelos outros. Deus não sabe que o outro necessita? Claro que sabe. Mas Deus quer que eu esteja com ele, como numa conspiração para abençoar o outro, né? Nestas conspirações, aonde eu vou tramando com Deus, entenda aí com carinho que eu estou falando, quantas coisas mudaram no mundo, quantas circunstâncias mudaram no mundo, né? E quantas vidas transformadas, porque um ser humano, ainda que a oração não seja racional, entendeu que quando ele conspira com Deus, quando ele vai para o lado de Deus, coisas acontecem. Deus te abençoe a pensar nisso. Vamos orar. Pai Celeste, agradecemos por tua bondade e misericórdia para conosco. Ajuda-nos, ó Senhor, a estar diante de ti em orações, em muitas orações, para a glória de Jesus. Oro assim. Amém.